Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você está aqui nessa página é porque você teve interesse no sistema Agendei, o sistema de agendamento online para profissionais autônomos, e eu estou aqui para mostrar para vocês como que funciona cada parte do sistema, caso você tenha interesse em adquirir o sistema e usar no seu estabelecimento. É para essa tela que você vai vir. E o que que você tem que configurar de início para você conseguir utilizar o sistema? Você vai vir aqui em Conta, Configurações, e aqui você vai fazer a configuração do seu serviço e dos horários que você realiza os atendimentos. Então, aqui como exemplo, eu estou numa conta de um profissional autônomo que é barbeiro, e aqui nos serviços, o que que eu cadastrei? Cadastrei sobrancelha, corte de cabelo, barba, corte de cabelo e barba, tá? Então aqui você vai configurar o serviço que você oferece no seu estabelecimento. O que que você vai colocar? O nome do serviço, a duração e o preço. Por que que o sistema pede para você colocar a duração e o preço do seu serviço? Quando você disponibilizar a agenda para o seu cliente, é o tempo de duração do serviço que vai determinar entre um serviço e outro. Por exemplo, aqui, sobrancelha, tem 20 minutos de duração. Se um cliente agendou às 9 horas uma sobrancelha, o próximo horário disponível para um próximo cliente agendar vai ser às 9h20. Então é por isso que o sistema pede para você colocar a duração de serviço. E a questão do preço é tanto para o cliente saber do preço do serviço, quanto para a parte de relatórios que eu vou mostrar para vocês. Você consegue também editar, inativar e excluir um serviço. No caso de excluir um serviço, caso tenha um agendamento já confirmado no sistema, você não consegue excluir, tá bom? A mesma coisa para inativação. Caso tenha algum agendamento, você não consegue inativar esse serviço, ok? Próxima aba, horários. Aqui você vai configurar os horários que você realiza os atendimentos no seu estabelecimento. Então aqui, de exemplo, o que que eu coloquei? Caso você trabalhe no período da manhã, tenha uma pausa para o almoço e volta no período da tarde, o que que você vai cadastrar? Você vai cadastrar aqui que você trabalha das 8 da manhã a meio-dia, de acordo com o seu horário, e no outro período você vai colocar aqui a o tempo de pausa, né, aqui como exemplo eu coloquei 1 hora, e você vai colocar aqui que voltou 1 hora e vai trabalhar até às 17 horas, tá bom? Mas isso é de acordo com o seu estabelecimento, de acordo com a forma que você trabalha. Intervalo entre horários. Aqui você consegue determinar o intervalo entre os horários disponíveis na sua agenda. O que que seria isso? Como exemplo, aqui eu coloquei 30 minutos. Então, de 30 em 30 minutos, vai ter um horário na minha agenda disponível para o cliente. Ou seja, 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas. É de acordo com o que eu configurei aqui que vai aparecer disponível na minha agenda. Configurou os seus horários? Beleza. Próximo passo qual que é? Geral. Aqui é uma outra parte muito importante do sistema também, que é que você consegue colocar algumas regras no seu estabelecimento. Primeira delas, confirmação automática. O que que seria isso? Depois eu vou mostrar para vocês como que você consegue visualizar o agendamento do seu cliente na tela inicial. Mas caso você deixe essa opção habilitada, assim que o cliente realiza um agendamento, esse agendamento vai ser confirmado de forma automática. Se você deixar desabilitada essa opção, assim que o cliente faz um agendamento, você tem que entrar no sistema e confirmar aquele agendamento de forma manual. Prazo para cancelamento. Aqui você determina quantas horas antes o cliente consegue realizar um cancelamento. Então aqui eu deixei 24 horas como exemplo. Então o cliente só pode realizar um cancelamento 24 horas ou mais de antecedência. Antecedência de agendamento. Aqui segue na mesma lógica. Quanto tempo antes o cliente consegue realizar um agendamento? Então aqui como exemplo eu coloquei 60 minutos. Vamos supor que é 9 horas da manhã. Próximo horário disponível na agenda para aquele cliente vai ser às 10 horas. Então, de acordo com o tempo que eu configurei aqui, ele consegue fazer o agendamento. Bloqueio em falta. Isso aqui é uma opção muito importante para o seu estabelecimento também. Define quanto tempo o cliente ficará bloqueado ao realizar agendamentos após faltar a um compromisso. Então, aqui eu coloquei um dia. O que acontece nessa configuração? Se um cliente faltou no agendamento dele, ele fica bloqueado um dia de realizar agendamento. Cliquei aqui em salvar configurações, configurações,
salvas. Próxima tela, aqui exceções, o que que seria isso? Aqui eu consigo bloquear a minha agenda, consigo bloquear a agenda total por tempo indeterminado. Se eu ativar essa opção, a agenda fica bloqueada e nenhum cliente consegue realizar agendamento. E eu consigo bloquear dias específicos, tá bom? Aqui exceções de horário. Eu consigo bloquear um dia específico e eu consigo colocar também o motivo caso eu queira. Fez essa configuração, aqui o sistema já está pronto para uso. E qual que é o próximo passo que você vai fazer para começar a receber agendamentos? Assim que você fez essa configuração inicial, o que que você vai fazer de mais configurações para o seu sistema ficar 100% já? Você vai clicar aqui em conta e você vai clicar em meu perfil. Aqui, o que que você consegue personalizar para ficar cada vez mais fácil para o seu cliente? Você vai clicar aqui em editar perfil e você vai preencher todos esses campos aqui para o seu sistema ficar 100% configurado. Você consegue confirmar o endereço do seu estabelecimento. Assim que você coloca o CEP aqui, ele já preenche a rua, o bairro, a cidade, o estado e você só acrescenta um número. Aqui você consegue colocar o seu nome completo, seu número de telefone e as informações do negócio. O que seria o nome, tá, do seu estabelecimento, você consegue alterar caso queira, mas eu não recomendo porque isso vai alterar. Depois eu vou mostrar a forma que você compartilha o seu link para os seus clientes agendar, então eu não recomendo ficar alterando aqui esse nome. E você consegue disponibilizar aqui também o Instagram para os seus clientes. Aqui também você consegue colocar uma foto de perfil para deixar ainda mais personalizado o seu estabelecimento. Fez essa configuração a mais aqui, você clica em salvar alterações. Salvou, qual que é o próximo passo? Você vai clicar aqui em compartilhar e você vai pegar o seu link de agendamento que você vai divulgar para os seus clientes. Então você vai colocar isso na bio do seu Instagram, você vai disponibilizar no status do seu WhatsApp, no Facebook. Então qualquer lugar que você divulga o seu serviço, você vai pegar esse link aqui e jogar lá. Você vai pegar esse link, você pode clicar em copiar e aqui eu vou mostrar para vocês também como que o cliente já visualiza para realizar um agendamento no seu estabelecimento, tá bom? Então assim que você acessa o link, o que que o cliente vê? Ele vê a sua foto de perfil que você configurou, o nome do seu estabelecimento e também o ramo do seu estabelecimento, ok? Aqui ele consegue visualizar a média de avaliação que o seu estabelecimento tem. Um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem receber a avaliação dentro do sistema mesmo. Aqui ele vê um botão de ligar, que é o número de telefone que você configurou, o seu Instagram, assim que ele clica aqui ele vai direto para o seu Instagram, e o e-mail que não é muito utilizado, mas ele fica disponível aqui também, tá bom? Aqui embaixo ele consegue visualizar os serviços que você oferece. Então aqui como eu configurei esses 4, vai aparecer essas 4 opções. Aqui horários, ele consegue visualizar o horário de atendimento que você configurou também. E aqui a localização, ele consegue ver a localização do seu estabelecimento e abrir no Google Maps, tá bom? Para ficar mais fácil para ele. E aqui, por último, que eu já vou mostrar para vocês, ele consegue visualizar as avaliações do seu estabelecimento, tá bom? Ele viu tudo isso, se interessou pelo seu serviço, ele vai clicar em agendar agora. Clicou em agendar agora, ele vem para criação de conta, tá? Mas eu vou pular essa parte. Caso o cliente já tenha uma conta, ele vai clicar aqui em fazer login, tá bom? E o cliente consegue cadastrar uma conta com o Google, com telefone, que é mais fácil, e por e-mail também. Ele vai preenchendo as informações, consegue cadastrar com e-mail e senha também. Então eu vou clicar aqui em fazer login. Eu vou entrar aqui numa conta de cliente teste, tá bom? Para vocês visualizarem como que o cliente vê, né, a as informações. Então o cliente acessou, entrou no sistema, ele vai para essa tela inicial. E o que que ele vê aqui? Ele vê aqui que ele consegue fazer um novo agendamento e assim que ele faz um agendamento, ele vê aqui o próximo agendamento que fica disponível e também um histórico, tá bom? Então aqui vamos fazer uma simulação de agendamento, vou clicar aqui, fazer agendamento, e o que que o cliente vai preencher aqui? Ele vai selecionar o tipo de serviço, vai selecionar a data do agendamento e também o horário do agendamento. Perceba que aqui mostra os serviços disponíveis para o cliente também, para ele conseguir visualizar. Preencheu esses 3 campos, ele clicou em agendar. Aí
vai de acordo com a configuração que você fez lá no início. Se você deixou para os agendamentos ser confirmado de forma automática, assim que o cliente clicou em agendar, agendamento já vai estar feito, tá bom? Já vai estar confirmado. Que também eu vou mostrar para vocês como que vocês vão visualizar na agenda de vocês. Então eu vou voltar aqui para a tela inicial. Assim que ele fez esse agendamento, vai ficar disponível aqui para ele visualizar a data, o tipo de serviço e o horário do agendamento. Aqui o cliente consegue visualizar a tela de informações do profissional dele. Então, de acordo com as configurações que você fez no seu perfil, o cliente consegue ver aqui dentro do sistema também informações de contato sobre o profissional, endereço do estabelecimento, tá bom? E também ele consegue visualizar as avaliações destacadas, que já já eu vou mostrar para vocês como que configura isso, tá bom? Aqui meu perfil, ele consegue preencher as informações dele mesmo, tá? Então, caso alguma informação dessa aqui seja boa para você, você pode incentivar o seu cliente a entrar aqui em meu perfil e preencher essas informações, tá bom? O nome, data de nascimento, gênero, CPF, CEP, telefone. Caso essas informações sejam importantes para você, você fala para o seu cliente preencher. Essa é a parte que o cliente consegue realizar um agendamento. Voltando aqui para a tela do profissional, assim que você entra no sistema, você vem para essa tela inicial. E aqui você vai ver todos os agendamentos do dia. Então aqui está selecionado dia 9 de julho, então tem esse histórico aqui. Aqui para explicar para vocês cada status de agendamento, aqui você consegue visualizar um resumo do dia, agendamento concluído, confirmado, pendente, cancelado e faltas. Eu vou explicar cada status de agendamento. Então, primeiro status de agendamento. Aqui tem duas situações: agendamento confirmado e agendamento pendente. E novamente, vai de acordo com a configuração que você fez lá no início. Se você deixou para os agendamentos ser confirmados de forma automática, assim que o cliente faz o agendamento, ele já vai aparecer aqui como confirmado. Você não precisa entrar aqui no sistema e confirmar esse agendamento. Se você deixou desabilitado e o cliente fez um agendamento, esse agendamento vai ficar pendente, tá bom? Então você precisa confirmar ou recusar esse agendamento, beleza? Assim que o agendamento esteve confirmado, passou do horário de agendamento, o agendamento aqui fica disponível para você concluir, caso você tenha atendido esse cliente, ou você colocar como falta. Se o cliente faltou, você clica aqui em falta. Se ele veio, você clica em concluir, ok? Assim que você clica em concluir, ele vai ficar nesse estado aqui, ó, como concluído. Então, o agendamento foi finalizado, foi concluído. Beleza. Outros dois estados de agendamento, cancelado e falta. Como que funciona esse cancelado? Se teve um agendamento pendente, se você deixou lá na configuração para confirmar de forma manual, você vê que tem uma opção aqui de recusar agendamento. Isso aqui você tem mais autonomia de deixar qual agendamento vai ser feito, qual agendamento vai ser confirmado, tá bom? Então, se você clicou em recusar, esse agendamento vai ser cancelado, tá bom? Então, o cliente é notificado desse, desse estado também, caso você clique em recusar, tá bom? Se você confirmou, ele fica como confirmado normal. Caso o cliente cancele um agendamento, ele entrou lá no sistema, nossa, não vou conseguir ir nesse agendamento, ele consegue cancelar esse agendamento e ele fica nesse estado também, tá bom? Mas você é notificado disso também. Se você clicou aqui em falta, passou do horário do atendimento e o cliente não veio, você colocou como falta, é esse estado que vai aparecer o agendamento, tá bom? E o cliente recebe uma notificação que ele faltou e também ele fica bloqueado de realizar próximos agendamentos de acordo com o período que você preencheu lá na configuração, tá bom? Então, esses são os 5 estados de agendamento para você ficar por dentro de cada um deles, tá bom? E novamente aqui você consegue ver no resumo do dia. Então é assim que você visualiza os agendamentos do dia, tá? Aqui você consegue filtrar pelo calendário também, tá bom? De acordo com o dia que você está, ele já puxa aqui o dia atual, então você não precisa se preocupar com isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a questão da avaliação. Então assim que o agendamento foi concluído, o cliente ele recebe uma notificação no e-mail dele. Então assim que o agendamento foi concluído, vamos voltar aqui para a tela do cliente, tela dele,
E aqui ele vai clicar em histórico, ele vai receber a notificação que o agendamento dele foi concluído. E aqui, ao invés de ver minha avaliação, vai estar disponível aqui para ele realizar uma avaliação. Assim que ele clica no botão, ele consegue preencher aqui a quantidade de estrela que foi aquele atendimento e ele consegue colocar uma descrição do atendimento. E voltando aqui para a tela do profissional, onde que você vai visualizar essas avaliações. Aqui na aba avaliações, você consegue ver o histórico de avaliação dos seus atendimentos, tá bom? Então o cliente ele tem a possibilidade de avaliar esse atendimento e você consegue visualizar aqui no sistema. E como que você vai fazer com que essa avaliação apareça lá no seu perfil naquele link que você divulgou? Se você quiser destacar alguma avaliação, você clica aqui, ó, destacar, tá bom? Assim que você clicou em destacar e ficou marcado como destacada, essa avaliação vai aparecer lá no seu perfil, no link que você divulga para os seus clientes, tá bom? E aqui você consegue ver algumas estatísticas, tá bom? Quantidade de avaliação, a média de avaliação, avaliação nos últimos 30 dias e a quantidade de avaliação com 5 estrelas, tá bom? Aqui tem filtros para você selecionar também e também esse outro filtro de mais antiga ou mais recente, tá bom? Então é assim que o cliente consegue realizar uma avaliação e você consegue visualizar e destacar também essa avaliação. Voltando aqui para a tela do profissional também, quais são as próximas telas que você consegue visualizar aqui no sistema? Essa aba aqui pendente, o que que significa, para que serve essa aba? Aqui tem duas abas, confirmação e conclusão. Aqui você consegue gerenciar os agendamentos pendentes de confirmação e conclusão. O que que seria o confirmação? Aqui na tela inicial, eu mostrei para você que tem o agendamento pendente. Esse agendamento pendente, ele está pendente do quê? De confirmação. Então, se o cliente agendou e você deixou lá para confirmação ser de forma manual, você tem que confirmar ou recusar. E aqui ele aparece uma listagem de todos os agendamentos pendentes, tá bom? Para facilitar a visualização, para você não ter que ficar mudando dia a dia aqui para ver qual agendamento está pendente de confirmação, tá bom? Agendamento pendente de conclusão, a mesma coisa. Aqui na tela inicial, o agendamento foi feito, você tem que selecionar se o cliente veio, marcou concluir, ou se o cliente faltou, marcou como falta. Então aqui ele aparece a listagem também de todos os agendamentos pendentes para você visualizar. Outra tela que você consegue visualizar é a tela de agendamento. O que que seria essa tela de agendamento? Essa tela serve para aqueles clientes que não têm muita facilidade com esse tipo de sistema. E o que que você consegue fazer? Você consegue cadastrar um cliente de forma manual e também realizar um agendamento para esse cliente, tá bom? E o que que você vai fazer? Você vai acessar essa tela agendamento, você vai clicar aqui em novo cliente e o que que você vai preencher? O nome, o e-mail e o telefone desse cliente. Clicou em cadastrar cliente, o que que vai aparecer para você? Vou selecionar um cliente aqui. Assim que você cadastrou, você é liberado aqui detalhes do agendamento. Você consegue realizar um agendamento para esse cliente, tá bom? Então você vai selecionar o serviço, a data e o horário desse atendimento. Clicou aqui em confirmar agendamento, ele vai ficar disponível para você confirmar esse agendamento, tá bom? Ele não vai ficar disponível de forma automática. Você tem que vir aqui na tela inicial e confirmar esse agendamento, ok? Próxima tela, muito importante, a tela de clientes. Aqui você consegue gerenciar todos os seus clientes. Todos os clientes que foram registrados no sistema, você consegue visualizar. Aqui tem a informação de total de clientes, clientes registrados, clientes rápidos e agendamentos. O que que seria cliente registrado? É aquele cliente que entrou no sistema e se cadastrou ele mesmo. E esse cliente rápido é o cliente que você foi lá, cadastrou manual e ele vai aparecer aqui nessa contagem, tá bom? Aqui você consegue ver a listagem dos seus clientes ou você consegue ver como grade, tá bom? Você escolhe. Você consegue visualizar os detalhes do seu cliente, então por isso que eu falei lá no começo, caso alguma dessas informações aqui seja importante para você, você coloca para o seu cliente preencher, tá bom? Você consegue visualizar informações pessoais, o histórico, o último agendamento, o total de agendamento, tipo de cliente e a data desde que aquele cliente se
cadastrou no sistema. Aqui você consegue bloquear um cliente, tá bom? O sistema tem 2 tipos de bloqueio. O bloqueio para o cliente que faltou, como você viu na configuração inicial, e você consegue entrar no detalhe do cliente e bloquear esse cliente, tá bom? Você seleciona a quantidade de dias que você quer bloquear por algum motivo específico e, se você quiser, você coloca aqui a descrição, o motivo, né, desse bloqueio. Clicou aqui para bloquear, confirmar bloqueio, esse cliente estará bloqueado de agendamento, tá bom? E aqui você consegue visualizar o histórico de agendamento também. Eu vou entrar aqui em cliente bloqueado, aqui ó. Esse cliente está bloqueado porque ele faltou em um agendamento. Então, se ele faltou no agendamento, ele vai ficar bloqueado aquele período de dia que você configurou lá nas configurações iniciais. A próxima tela, uma tela muito importante, é a tela de relatórios. Aqui você consegue ter um relatório do seu negócio, tá? E o que que você consegue visualizar aqui? Aqui você consegue filtrar por mês, então aqui vai aparecer todos os meses, você consegue fazer essa filtragem. Qual é a estatística que você consegue visualizar? Você consegue visualizar o total de agendamento no mês selecionado, o faturamento, tá? Como que funciona esse faturamento? Esse faturamento conta somente os atendimentos concluídos, tá bom? Então, todo agendamento que for concluído, ele vai entrar nessa métrica aqui de faturamento. Então, teve 8 agendamentos concluídos, foi esse o meu faturamento no mês de julho, tá bom? Clientes atendidos, eu consigo visualizar quantos clientes eu atendi no mês e eu consigo visualizar a avaliação média que eu tive nesse mês, tá bom? Aqui mostra o status dos agendamentos no mês. Então, aqui nesse mês de julho, 4 agendamentos concluídos, um cancelado e uma falta, tá bom? Eu consigo ter essa visualização. Aqui, tendência de agendamentos, eu consigo visualizar os agendamentos de cada dia. Então, essa visualização aqui é muito boa para eu ter uma noção de todos os dias do mês, quantos agendamentos eu tive em cada dia. Uma coisa muito importante também para você avaliar o seu estabelecimento, aqui aparece uma estatística muito boa, serviço mais procurado. Eu consigo visualizar qual é o serviço mais procurado do meu estabelecimento. Aqui como exemplo está a barba. Barba teve 3 agendamentos. Segundo, corte de cabelo mais barba, teve 2 agendamentos. Então isso aqui facilita muito para você ver qual serviço é mais procurado no seu estabelecimento. Horário mais populares. Aqui também eu consigo ver qual é o horário mais popular do meu estabelecimento. Consigo ter essa noção. Aqui no exemplo, o horário mais popular é o horário das 9 horas. E também dias mais populares. Eu consigo ver qual dia da semana é mais popular no meu estabelecimento. E também tem algumas outras métricas aqui que você consegue visualizar que é muito importante para o seu estabelecimento também, ok? Uma outra tela que você deve se preocupar é a tela de assinatura, tá bom, pessoal? Então aqui o sistema ele tá com período de teste para você utilizar o sistema, que é de 7 dias. Então você consegue usufruir do sistema por 7 dias de forma gratuita para você testar o sistema. E acabando esse período de 7 dias, você consegue selecionar aqui um plano mensal, trimestral, semestral ou anual, tá bom? Então clicando aqui em selecionar, você vai ser direcionado para uma outra tela para você realizar esse pagamento, tá bom? Então você consegue realizar a sua assinatura aqui. Realizou a assinatura, voltando aqui para o sistema, já vai estar selecionado a sua assinatura e você vai começar a ser cobrado de forma mensal, tá bom? Então, se atente a isso, que é uma coisa que você deve se preocupar para você não perder o acesso ao sistema. Então é isso, gente. Caso surja mais alguma dúvida além do que eu mostrei aqui, que é muito provável, né, surgir alguma dúvida extra, você pode entrar em um desses 3 contatos aqui que tem aqui na aba de contato, que a gente vai sanar a sua dúvida e te auxiliar em tudo. Que Deus abençoe sua vida e até mais.